Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Amados, acho que vocês estão percebendo, minha voz está um pouquinho estranha, um pouquinho fanha, estou um pouquinho gripada, mas nós vamos continuar aí gravando os áudios, compartilhando a palavra de Deus. Se em algum momento minha voz ficar muito afônica, eu não conseguir falar, a irmã Karina substitui aqui e continua. Nós vamos até o final, né? Estamos chegando na nossa reta final. Durante esse segundo semestre de 2022, nós estamos expondo as cartas do Novo Testamento, e essas escrituras são extraordinárias porque são as escrituras de Deus para a igreja, cartas específicas destinadas para a igreja do Senhor. Então nós aprendemos demais, recebemos demais com essas escrituras, e nós estamos aí chegando na reta final. Falta a carta de 2 Pedro, que nós iniciaremos hoje, as 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e a última carta, que é a carta de Judas. Então, hoje nós iniciamos a 2ª carta de Pedro. Essa é uma carta em que o apóstolo Pedro, ele exorta a igreja contra falsos ensinamentos e a respeito do dia do Senhor, a vinda do Senhor. Já estava naquela época se disseminando um ensinamento de que Jesus não voltaria, de que isso era uma fábula, e o apóstolo Pedro vem refutando essa heresia e dizendo que Jesus voltará sim, só que o tempo do Senhor não é o mesmo tempo do homem. É nessa carta que nós encontramos que o apóstolo Pedro escreve: um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então nós devemos sim esperar a vinda do Senhor Jesus. É interessante que na primeira carta o apóstolo Pedro, ele falou muito sobre os sofrimentos que a igreja enfrenta. E se a igreja permanecer em fé na suficiência de Cristo Jesus, Satanás não tem como derrotar a igreja. Nós vimos isso no último capítulo, no capítulo 5, que se nós nos mantivermos em fé em Cristo Jesus, mesmo que o diabo esteja ao derredor, vindo, rugindo, procurando a quem possa devorar, se nós permanecermos em fé na suficiência de Cristo, nós vamos resistir ao diabo. Ele não vai ter brecha para atuar na nossa vida. Nós permaneceremos firmes no Senhor. Ele fala muito sobre esses sofrimentos que vêm, sobre as tentativas do inimigo na primeira carta, né? Para tentar destruir a igreja, digamos assim, a situações externas que o inimigo vem lançando para tentar destruir a igreja. E aqui nessa carta, nessa 2ª carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele exorta a respeito de uma tentativa interna do inimigo, usando pessoas que ele chama de apóstatas, que na verdade apostataram da fé e que começam a ensinar doutrinas e ensinos errados no meio da igreja. E é isso que ele exorta nessa 2ª carta de Pedro. Ele vai falar com a igreja dizendo assim: ei, vocês precisam permanecer firmes em fé. Não existem essas fábulas que estão contando por aí, não acreditem. Então ele exorta a respeito de falsos ensinamentos e da apostasia que viria. E isso é mais do que nunca para os nossos dias, né? Temos visto tantos falsos ensinamentos, tanto que nessa carta ele fala assim: olha, no passado existiram muitos falsos profetas, e agora existirão dentro da igreja falsos mestres que se introduzirão e vão falar ensinos e doutrinas erradas, enganosas. Por isso que a gente precisa estar atento, amados, com o tipo de ensinamento que nós temos recebido. Por isso que é tão importante nós termos o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque é somente nós conhecendo a palavra de Deus que nós não seremos enganados. E é por isso que é importante nós termos um tempo diário. Nós aqui do Ministério Vida sempre encorajamos os irmãos: tenham um tempo diário com a palavra, lendo, meditando. Creiam que o Espírito Santo que habita em vocês guiará vocês no caminho, guiará em toda a verdade, porque, amados, o Espírito Santo habita em cada um de nós.
Nós que temos o chamado para ensino, nós não somos maiores ou melhores, é um dom que Deus derramou sobre nós para contribuir, para servir a igreja. Eu sempre falo que aquele que tem o dom para ensinar, o maior encorajamento que ele precisa dar à igreja é encorajar a igreja a ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Aqueles que não encorajam as pessoas a terem o seu relacionamento, a lerem a Bíblia por si mesmas, essas pessoas um pouco estranho. Parece que eles querem manipular o ensino ali, dizer que só eles sabem. Não. A Bíblia explica a Bíblia. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós sempre encorajamos, irmãos, tenham o seu relacionamento com Deus. Leiam a Bíblia, tenham tempo com a Bíblia. Nós fazemos uma disposição aqui que é para facilitar a vida dos irmãos. No caso, um capítulo ao dia. Aqueles que estão seguindo estão lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo ao dia, recebendo a palavra de Deus. Então hoje, nessa segunda carta de Pedro, eu quero ler com os irmãos alguns versículos aqui iniciais, é o texto um pouquinho longo, mas nós podemos extrair muito aprendizado desse texto aqui, que é o capítulo 1, versículos 3 até o 11. Está escrito assim: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, veja que texto extraordinário. O apóstolo Pedro inicia ali falando no versículo 3 que o poder de Deus é o poder de Deus, não é a nossa capacidade, não é pelos nossos méritos, é o poder de Deus, o seu divino poder. Já nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, ou seja, nós já recebemos tudo o que necessitamos em Deus para levar uma vida que glorifica a Deus, para levar uma vida de rendição, de piedade diante de Deus. E isso ele nos deu por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por isso que é tão importante nós crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Amados, Cristo Jesus derramou da sua própria vida em nós. E à medida que nós crescemos no conhecimento dessa vida, nós começamos a o quê? A manifestar essa vida. Começamos a de fato viver para a glória de Deus. É isso que ele continua falando aqui. Se nós crescermos, por quê? Por meio desse conhecimento de Cristo, o poder de Deus já nos deu tudo. E assim, nós nos tornamos participantes da natureza divina e fugimos da corrupção que há no mundo. Aí ele vem ali no versículo 5 e diz: por isso mesmo, já que vocês já receberam tudo em Deus, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio. Enfim, amados, o fundamento da nossa vida cristã é a fé. Nós vivemos, o justo vive pela fé. E é assim que nós precisamos viver. E aqui ele está nos encorajando a não retrocedermos, mas ao quê? A continuarmos crescendo. Por quê?
porque a partir da fé nós crescemos em Deus até a consumação do caráter cristão, que é o amor. Veja que termina no amor. Nós vamos nos empenhando. O que é esse nos empenhar para acrescentar a fé, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança? É nós contribuirmos. Amados, nós somos colaboradores de Deus. É intencionalmente, de propósito, nós vivermos de fato a nossa vida cristã, nos relacionando com Deus. Veja que no início ele já disse que o poder de Deus nos deu tudo por meio do pleno conhecimento de Cristo Jesus. E aqui no 8 ele fala a mesma coisa, que se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amados, o intuito é que a nossa vida frutifique. O intuito é que a nossa vida glorifique a Deus. E nós, como cooperadores de Deus, colaboradores de Deus, nós ajudamos, digamos assim, quando nós nos rendemos, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos dispomos a crescer no conhecimento de Cristo Jesus, por meio do estudo da palavra, por meio da oração. Por isso que é tão importante, amados, nós termos esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Assim, se nós nos entregarmos, se nós nos rendermos, se nós permitirmos que o Senhor molde o que precisa ser moldado em nós, se nós nos entregarmos para crescermos no pleno conhecimento de Cristo Jesus, nós não seremos inoperantes e nem improdutivos. Pelo contrário, a nossa fé vai gerar frutos. Em nossa caminhada, nós veremos a manifestação da glória de Deus, dia após dia. Não é algo que acontece instantaneamente, mas é um processo. Nós já vimos isso quando estudamos Hebreus. É o processo de santificação. E nós precisamos o quê? Nos dispor, nos render, nos sujeitar a esse processo. E como fazemos isso? Mais uma vez vou falar, nos relacionando com Deus, por meio da palavra e por meio da oração. Por quê? Porque é Deus que atua em nós. É Deus que nos transforma. É o poder de Deus que nos torna capazes de manifestar a vida dele. Não é pela nossa força, pela nossa capacidade. E aí, na continuidade do texto, o apóstolo Pedro vai dizer que ele tem o cuidado de lembrar essas coisas aos irmãos. Ali no 14 ele diz que ele sabe que está em breve a morte dele, que o Senhor Jesus Cristo já havia revelado para ele que em breve ele deixaria este tabernáculo, e por isso que ele se empenha para lembrar os irmãos dessas coisas, ou seja, ele se empenha para lembrar os irmãos a viverem a vida cristã, a se renderem, a se relacionarem com Deus. E aí ele continua dizendo ali no versículo 16, esse eu quero ler com os irmãos, ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E ali no 20 e no 21 está escrito assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amados, ali na igreja primitiva já existia um ensino equivocado, dizendo que a volta de Jesus era uma fábula. E hoje nós temos muitos ensinos dentro da igreja, dizendo que a volta de Jesus é apenas algo espiritual, que já aconteceu. É mentira. O Senhor voltará, porque se a palavra diz que ele voltará e todo olho verá, é porque ele voltará e todo olho verá. Por isso que o apóstolo Pedro exorta aqui falando para os irmãos, ele diz assim: olha, nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Pelo contrário, nós falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos testemunhas oculares. Nós vimos o poder e a majestade. Aqui está falando de quando Pedro viu, junto com Tiago e João, Jesus Cristo transformado lá no Monte da Transfiguração. E amados, aqui no versículo 20 e 21 ele fala: olha, nenhuma profecia, nenhuma
da Escritura tem interpretação pessoal, pelo contrário, é a Bíblia que explica a própria Bíblia. Por quê? Porque uma profecia não tem origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, se está profetizado que Jesus voltará, é porque ele voltará. É isso que ele está dizendo. Não tentem manipular as Escrituras para dizer que é algo simplesmente místico, espiritual. Não. Se foi profetizado que Jesus voltará, então ele voltará. Amados, nós temos vivido tempos difíceis. Muitos e muitos ensinos equivocados têm se alastrado por meio da igreja. Isso nós veremos no capítulo de amanhã, que o apóstolo Pedro inicia o capítulo 2 falando: no passado surgiram falsos profetas no meio de vocês, como também surgirão falsos mestres, que introduzirão secretamente heresias destruidoras. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos ter um relacionamento pessoal com a palavra de Deus para não cairmos nessas heresias. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua exortação. Obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós nos empenhemos em acrescentar virtude à nossa fé, em acrescentar conhecimento, em acrescentar domínio próprio, que eu e os meus irmãos nos empenhemos no relacionamento contigo, por meio do estudo da palavra e da oração, Pai. Que nós possamos compreender que é a tua palavra e o teu Espírito que nos transforma, que nos molda, para que a tua vida seja manifestada através de nós. Pai, nos ajuda a nos mantermos firmes, fiéis, comprometidos com a fé que nós declaramos ter, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.